Vamos para a palavra que está em Isaías 55, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor fale conosco na sua santa palavra, que o Senhor nos cure na palavra, que o Senhor nos liberte na palavra, que o Senhor nos purifique, nos santifique na sua santa palavra, que o Senhor nos ensine na sua palavra, amém? Vamos, louvado seja Deus, engrandecido, nos alimentar do pão da vida, vamos beber desta água que jorra do trono de Deus. Isaías capítulo 5 fala o quê? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todo o povo, pecador, santo, né? Tem uns que aí, nós somos chamados de santo. Por quê? Porque Deus é santo. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você é chamado de santo. Então aqui o povo é convidado a procurar a salvação. Interessante que Isaías estava aqui, né, sendo usado por Deus e falando que o povo é procurado, o povo é convidado a procurar a salvação. E você tem procurado a salvação? Muitas das vezes você está procurando o quê? A cura, a libertação, a prosperidade, o casamento, a casa própria. Mas você tem procurado a tua salvação? Você tem procurado, Senhor, eu quero ser salvo. Gente, não é pecado você querer as coisas, não é pecado você querer um carro, uma casa, um casamento, isso não é pecado, mas você tem que entender que você tem que buscar a tua salvação também, e não colocar essas coisas em primeiro lugar do que a tua salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então aqui, olha só, porque os salvos, gente, os salvos, louvado seja Deus, eles sabem buscar as coisas. Os salvos, louvado seja Deus, engrandecidos, são aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar. Então aqui ele estava dizendo, todo o povo é convidado a buscar a salvação. Ó vós, todos os que têm de sede, olha aí, todos que têm de sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite. E ele vai e fala bem aqui, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Quando eu estava estudando essa palavra aqui na madrugada, eu me lembrei que uma pessoa teve um sonho a qual ela estava comendo gordura de porco. Olha aí. E hoje o Senhor me deu uma palavra que fala sobre a gordura. Olha só. Presta bem atenção, porque gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Gente, você trabalha o mês todo, quando chega no final do mês que tu recebe teu salário, em vez de tu gastar teu dinheiro com alimento, com coisas que edificam, com coisas que vai ser bem para você, tu gasta teu dinheiro com cigarro, tu gasta teu dinheiro com drogas, tu gasta teu dinheiro com prostituição. Meu Deus do céu, eu tava vendo, né, aí no mundo esses shows agora de carnaval, essas festas de carnaval, a pessoa vai trabalhar o mês todo para quê? Para gastar o seu dinheiro com ingresso, para gastar o seu dinheiro vendo as pessoas dançarem, se prostituírem, para gastar o dinheiro com bebida, com álcool, com prostituição. Quer dizer que você trabalhou o ano todo, você trabalha o mês todo para chegar no final do mês, o que tu para te jogar fora o teu dinheiro, o teu trabalho, o teu suor, tudo aquilo que você sofreu, foi trabalhar doente, foi trabalhar passando muitas das vezes por humilhação, e aí tu pega o teu salário, tu não tem uma casa, tu não tem nada, tu não tem o que comer muitas das vezes. Por quê? Porque tu foi gastar o teu dinheiro com aquilo que tu não devia. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Se tu não sabe administrar o teu dinheiro, tu pode ser dizimista, mas tu não vai conseguir prosperar. Por quê? Porque tu não sabe administrar o teu dinheiro. Então o Senhor, ele está ensinando aqui. Ele está ensinando aqui através de Isaías, né? Ele faz uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que é sustento, naquilo que é útil?
Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. A gente ora para Deus libertar a pessoa do álcool, das drogas, do cigarro. Aí você que está aqui pedindo oração, tu pega o teu dinheiro e gasta com álcool. Tu vai e pega teu dinheiro e gasta com a droga. Tu vai e pega teu... Tá aqui pedindo oração para o teu irmão ser liberto, mas às vezes tu tá gastando teu dinheiro com álcool. E aí? Deus vai dizer que tu tá pedindo libertação pelo teu irmão, mas tu tá ajudando? Tu tá aí bebendo, comendo na mesma mesa? Louvado seja Deus. O vício do teu irmão pode ser as drogas, mas o teu, qual é o teu vício? Hã? Qual é o teu vício? Com que tu tem gastado o teu dinheiro? Então aqui ele orienta, não, porque, ele pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, gente. Então o trabalhador, ele tem que se alimentar do seu trabalho. O trabalho é para quê? Para satisfazer as nossas necessidades. É digno, né, nós trabalharmos, ganharmos com o suor do nosso rosto, ganharmos com honestidade, não através do suor, não dos outros, crescendo em cima dos outros, mas aqui na justiça e na verdade. E ele pega e fala, ouve atentamente, come o que é bom. Come o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, a vossa alma se deleite com o teu trabalho. Tá entendendo? Você trabalha, então você é digno de se alimentar bem. Hoje tá difícil, né? Porque tudo tá caro, mas se você não gasta o teu dinheiro com aquilo que não deve, com toda certeza você ainda vai continuar tendo uma boa alimentação, honrar os teus compromissos. Então aqui ele estava falando, e ele continua aqui, inclinai o vosso ouvidos e vinde a mim, vinde a mim. Ouve a vossa alma e viverá. Gente, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, a nossa alma viverá. Nós teremos vida, vida eterna, nós teremos direção para a nossa vida. E ele diz aqui, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, o que é que ele faz? Ele nos dá beneficências. Nós somos beneficiados pelas bênçãos que ele deu a Davi. Ele está falando aqui. Olha que maravilha. O segredo é obedecer a palavra de Deus. Aqui o Senhor está dizendo, não gasta teu dinheiro com aquilo que não é pão, não gasta teu dinheiro com aquilo que não é útil, que não é necessário. E se você obedecer isso, você terá beneficência para a sua vida, você será beneficiado por essa obediência. Por isso que em Deuteronômio 28 fala, gente. Estuda lá Deuteronômio 28, se você obedecer a Deus, as bênçãos te alcançarão. E hoje a gente vê um povo com 2, 3 trabalhos. Hoje a gente vê um povo se matando no trabalho. Hoje a gente vê um povo que só vive para o trabalho. Por quê? Porque não obedece a Deus. Por quê? Porque não busca ouvir a palavra de Deus, colocar em prática da palavra de Deus. Porque se você coloca em prática a palavra de Deus, o que acontece? Haverá as bênçãos te alcançarão. E você não vai precisar correr atrás de bênção. Você já viu aquelas pessoas que recebem e o bolso parece que está furado? Recebeu agora, quando daqui uns minutos pagou tudo quanto é conta, não tem mais dinheiro, o bolso furado. O bolso furado, por quê? Porque o dinheiro foi embora. Aí você diz assim, trabalhei todo mês, o mês todo e estou sem dinheiro. Tudo por quê? Porque a gente não ouve a voz de Deus. Às vezes você gasta exageradamente. Às vezes você ganha 2.000 e você quer gastar 5.000. Às vezes você ganha 1.000, você quer gastar 5.000. Então não adianta, gente. Não faça a conta antes de pagar aquela conta. Gente, eu tenho um pavor de fazer conta. As pessoas vivem me chamando para comprar. As pessoas vivem me chamando, né? Vamos comprar, vamos fazer isso, vamos para ali, vamos gastar com isso. Vou nada. Só depois que eu pagar a conta é que eu vou poder fazer uma conta. Às vezes você está cheio de conta e você faz mais conta. Se você não conseguiu pagar a conta velha, para que tu está fazendo conta nova? Se você já está passando necessidade, você já está passando luta, você já está preocupado de pagar uma conta antiga, imagine tendo mais conta, gente. Então a gente tem que ter sabedoria.
Você pode ser dizimista como for, mas se você não saber administrar suas finanças, não adianta, gente. A culpa não é nem do devorador. A culpa é que você não sabe administrar o teu dinheiro. Louvado seja Deus. E a gente tem que saber, a gente tem que aprender, porque o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado, a palavra de Deus tem nos ensinado. Sabe qual é o problema? É que o meu povo peca por falta de conhecimento, o Senhor disse. O povo peca, o povo não prospera, o povo não cresce por causa de falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, a gente viver da fé não é você fazer dívida, não. Ah, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me dar isso e tu faz uma dívida, isso é imprudência. Isso é imprudência. Quantas pessoas dizem assim, eu vou comprar isso pela fé, e tu ganha tanto, aí pela tua fé tu vai comprar algo tão caro? Não, isso é imprudência. É imprudência, gente. Louvado. Viver da fé é ser prudente, não é imprudente, não. E ele pega e fala aqui, né? Ouve a vossa alma e viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós damos atenção à palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, há beneficências para a nossa vida. Entendemos e aprendemos, vamos aprender, porque nós somos inteligentes. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então é isso, a gente corre para quem? Para Deus. Você conhece Deus? Não, mas nós somos esse povo que não conhecemos a Deus, mas nós estamos buscando a Deus, nós estamos correndo a Deus, nós estamos orando para Deus, nós estamos buscando as pessoas que são de Deus, que tem direção de Deus. Aqui era Isaías estava falando, louvado seja Deus, que pessoas viriam até ele. Louvado seja Deus, por quê? Porque Isaías tinha direção de Deus. Isaías foi escolhido no ventre da sua mãe. Não é isso que o Senhor falou para ele? Eu te escolhi, eu te santifiquei, coloquei palavras santas na tua boca, palavras para dar para o povo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e vai falando, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do teu Santo de Israel, porque ele te glorificou. Quantas pessoas correm para mim, pedindo oração, pedindo uma palavra de Deus, pedindo um conselho? Então, não é verdade? Quantas nações, quantos povos, quantas pessoas do Rio, do Japão, da Bélgica, da Itália, da França, já vieram em mim, já vieram até mim, essa palavra se cumprindo na minha vida, se cumprindo na tua vida, se cumprindo na vida dos pastores, essa palavra aqui se cumprindo nas nossas vidas. Louvado seja Deus, uma nação, um povo. Aqui nós temos várias nações, vários povos, né? Pessoas de vários lugares chegando na live, buscando oração, buscando ouvir uma palavra de Deus, a palavra se cumprindo na minha vida, na tua vida, na sua vida que faz uma live. Louvado seja Deus. Por isso que eu não faço live de batalha. Por quê? Porque essa live aqui, gente, é para um povo que vem buscar a Deus, não um povo que vem batalhar comigo, não, que vem buscar os seus interesses, né, nas batalhas, não. Por isso que essa live vai para 4 anos e eu não faço batalha, eu não faço estratégia de batalha, gente, eu não faço, porque se eu estiver fazendo estratégia de batalha, eu estou sendo hipócrita, eu estou querendo manipular as pessoas para que eu ganhe na batalha. É verdade? Usando o evangelho de Deus. E eu não posso fazer isso, porque Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar. Tu está usando o teu evangelho. Eu posso sim pegar, abrir uma conta, fazer uma batalha sem usar o evangelho. Se eu abrir uma conta e lá eu não falo nada de Deus, e eu disser para vocês, essa conta aqui é para mim fazer batalha, não misturar com as coisas de Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Eu não posso misturar as coisas de Deus
Deus, com aquilo que não deve ser misturado, louvado seja Deus, com meus interesses. Por quê? Porque isso Deus vai saber, tu tá usando o meu evangelho, mas para manipular os outros para te receber a tua bênção. E o que a gente tem visto mais aí, gente, então a gente não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. A gente não, se você é um cristão que leva o evangelho, aí você faz outra conta, aí o que você faz? Tu não vai misturar, olha, essa conta aqui é para mim fazer batalha, é para mim trabalhar, é para mim ter o meu benefício, é para mim ter minha ajuda, é para mim ter o meu crescimento. Então é uma conta para o teu crescimento. Aí essa outra conta é do evangelho, não tem nada a ver com batalha, sim, só com a batalha espiritual, né, gente? Com a batalha espiritual é saber separar. É saber separar as coisas santas. A palavra de Deus é santa. Deus é santo. Então eu não posso pegar a palavra de Deus e colocar todo tipo de pessoa para estar batalhando comigo. E muitas das vezes é pessoas que vão zombar da palavra de Deus, que vão depois falar, mas tu tá aqui na batalha usando a palavra de Deus para teu benefício. Porque, gente, o povo não é burro, não. Eles podem não ter Jesus na sua vida. Eles podem não querer Jesus, mas burro eles não são. Os nossos acusadores, gente, a gente está rodeado de grande testemunha. De grande testemunha. E o que mais nos observa é o povo que está ao nosso derredor. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então eu não posso me contradizer. Se eu dou a minha palavra que essa conta aqui é para orar, é para levar o evangelho, se eu fizer batalha, eu quero ver qual é a pessoa que não vai chegar aqui me acusando. Mas a senhora disse que não ia fazer batalha, porque essa live era para o evangelho, era para ganhar vidas para Jesus, era para orar por vidas. Então as pessoas vão ter o direito de me cobrar, vão ter o direito de me acusar. Louvado seja Deus. Então a gente tem que separar, né? Faça duas contas, usa uma só para Deus, para orar, para pregar, e usa uma outra conta para te fazer batalha, que é o que a plataforma ensina. Mas como eu não sei fazer esses tipos de batalha, eu não sei, gente, viver sem falar das coisas de Deus. Eu não sei viver sem falar da palavra de Deus. Eu não sei viver sem orar por pessoas. Se eu ver uma pessoa que está enferma, que está precisando de Deus, eu vou orar. Se eu ver uma pessoa que está precisando da palavra de Deus, eu vou falar. Por isso que eu não consigo fazer duas contas, porque eu não vou deixar de ser crente, de ser cristã, para fazer as batalhas. Então, não tem como eu misturar as coisas. Não tem. Eu estou falando de mim, pelo amor de Deus, não é dos outros. Eu estou falando de mim, tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, o Senhor, Ele está falando aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. É isso que nós temos que fazer, gente. É buscar o Senhor. E o que você tem buscado para a tua vida? Você tem buscado prosperidade? Você tem buscado os bens materiais? Você tem buscado aumentar o teu ego? Você tem buscado ser famoso? Você tem buscado ser reconhecido? Você tem buscado as coisas da terra e não busca as coisas do céu? Não busca a palavra de Deus? Não busca o reino de Deus para a tua vida? Não busca a salvação? Ele está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que nós não vamos achar o Senhor. Por quê? Porque será na grande tribulação. A oportunidade que nós temos de buscar o Senhor é agora. Não perca essa oportunidade, valorize. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas na tua vida. Então tem que ter esse tempo de busca do Senhor. A madrugada, seja tarde, seja noite. Veja qual é o horário que você pode e busque o Senhor, louvado seja Deus, enquanto se pode encontrar. Amém? Então ele diz aqui, deixai o ímpio o seu caminho.
e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso para perdoar. Preste atenção, é nós que temos que deixar os maus caminhos, é nós que temos que fazer a nossa parte, é nós que temos que nos desviar do mal, é nós que temos que nos desviar dos caminhos errados, é nós que temos que largar as práticas erradas e buscar o Senhor. Se você está aqui nessa live é porque você está buscando o Senhor. Se você vai para o templo é porque você está buscando o Senhor. Se você ora na tua casa é porque você está buscando o Senhor. Se você estuda a palavra é porque você está buscando o Senhor. Você está largando o mal, você está largando as práticas mal para buscar o Senhor, gente. Ele nos ensina como devemos fazer, Ele nos dá a direção, Ele nos mostra como devemos fazer para nós receber os benefícios, para você receber o teu milagre, para você receber aquilo que Deus tem para te entregar, louvado seja Deus. Mas é nós que temos que buscar o Senhor, é nós que temos que largar os caminhos errados, é nós que temos que renunciar a nossa vida, renunciar o nosso lazer, renunciar, louvado seja Deus, aquilo que não edifica a nossa vida. Como ontem eu estava falando para o pastor, é renúncia. É renúncia, e o Senhor ele pede essa renúncia, louvado seja Deus da nossa vida. O Senhor pede para nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Se você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai perder nada, você só vai ganhar com Deus, você vai ganhar os benefícios, você vai ganhar a salvação, você vai ser salva, tua casa vai ser salva, tua família vai ser salva. Por quê? Porque você está buscando o Senhor. Noé buscava o Senhor, e o que foi que aconteceu? Noé e sua família foi salva. Por quê? Porque Noé andava com Deus, Noé era amigo de Deus, Noé obedecia a Deus, Noé estava fazendo aquilo que Deus mandou. E o que aconteceu? Quem foi que foi salvo? Noé e sua família. Então busca a salvação. Muitas das vezes você está buscando os bens materiais. Estamos nos últimos tempos, estamos pertinho da vinda de Jesus. Você está vendo tudo o que está acontecendo, você viu o que aconteceu na Itália, você viu o que está acontecendo no Brasil, você viu os terremotos, você está vendo o que está acontecendo, o amor se esfriando, o pecado aumentando, a gente não aguenta mais ver tanta falta de amor. Pais não têm amor pelos seus filhos, criança não tem amor pelas crianças, não tem amor por um bebezinho, não tem amor pelas mulheres, não tem amor pelos pais, não tem amor pelos animais. A gente tem visto, gente, o amor se esfriando. Chega a dar medo. Chega a dar medo, não dá medo. Hoje a gente está vendo as pessoas com tanta frieza. Você pode ser essa pessoa que está cheio de amor aí, que quer dar amor para as pessoas, que trata as pessoas com amor, mas você chega perto de pessoas que estão frias no amor. Você chega perto de pessoas que não querem mais amar. Você chega perto de pessoas que querem destruir a vida dos outros, que querem tirar a vida dos outros, que querem vingança, que querem justiça deles e não a justiça de Deus, que querem fazer justiça, que querem fazer justiça com a sua própria mão, que estão fazendo justiça com a sua própria mão. São pessoas erradas, são pessoas no pecado, mas estão lá fazendo justiça. Vocês já viram isso? É o que mais a gente tem visto agora. São pessoas tirando a vida dos outros, achando que são certas, condenando as pessoas à morte, achando que são certas, condenando as pessoas até no inferno. E tem pessoas condenando as outras até o inferno, sem misericórdia nenhuma, sem amor nenhum. Louvado seja Deus, engrandecido. Então nós estamos num tempo, gente, que a gente não pode deixar o amor se esfriar no nosso coração. A misericórdia, porque o próprio Deus disse para nós termos misericórdia com os outros, porque nós teremos a misericórdia de Deus. E para nós perdoarmos os outros, para nós termos o perdão de Deus. A justiça é para Deus, cada um vai prestar conta dos seus atos.
Cada um vai ter a sua colheita, cada um vai ter que prestar conta das suas maldades. Louvado só não vai prestar conta da sua bondade, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que contra a bondade não tem lei, não tem lei para a bondade, não tem lei para o certo, a lei é para o errado, a lei é para aqueles que praticam o mal, a lei é para aqueles que vivem na injustiça, que vivem na prática do mal. A lei não é para aquele que pratica o bem, é assim. Estou falando da lei de Deus, não estou falando da lei dos homens. Eu estou falando da lei de Deus. Então Deus, ele sabe que você está no caminho da verdade e da vida. Então ele sabe que você está aí procurando viver o bem, procurando obedecer a Ele, procurando praticar a palavra de Deus, procurando fugir do mal, procurando fugir dessas práticas maldosas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então vamos lá continuar. Olha aqui. Se nós se chegarmos a Ele, né? Ele diz aqui, se chegarmos a Ele, o que acontece? Ele é grandioso para perdoar. Se Deus é grande para perdoar, por que nós não podemos perdoar os outros? Dá para entender, gente? Deus era aquele que poderia condenar todos nós. Deus era aquele que poderia não perdoar a nós. Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas ingratas, nós somos pessoas que às vezes buscam Deus por interesse, nós somos pessoas que muitas das vezes não colocam Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós somos pessoas que que buscam Deus somente quando precisamos, e nem por isso Deus não está nos condenando. Deus está falando conosco para nós nos arrependermos, reconhecermos que nós somos, praticar a palavra dele, porque ele é grandioso para perdoar. Louvado seja Deus, engrandecido. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser esses que somos grandiosos para perdoar, porque nós temos um Deus que é grandioso e nos perdoa. Prática de Deus, viver aquilo, imitar a Deus. Como filhos de Deus, nós temos que imitar a Deus. Ele mesmo disse isso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele pega e diz bem assim, ó. Oh Deus querido, Deus de poder, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Aquilo que Deus tem para nós, gente, não é o que nós pensamos, é o que Ele pensa. Aí você pega e diz bem assim para mim, irmã, mas o que Deus pensa? Abra a Bíblia que Ele vai mostrar para você os pensamentos dele. Os pensamentos de Deus é a salvação. Os pensamentos grandes de Deus é salvar você, salvar a tua família. Os pensamentos grandes de Deus, louvado seja Deus, é te dar a vida eterna, é te dar o reino dele, é te dar a herança dele, é te dar o tesouro do céu, a qual a traça não vai roer, a qual o ladrão não vai roubar. Esse é os pensamentos de Deus, é a vida eterna, é você fazer parte da família de Deus, da herança de Deus, co-herdeiro de Deus, filhos de Deus. Esse é pensamento de Deus para nós. Está aqui tudo na Bíblia, gente. A boa vontade perfeita de Deus para a minha vida, eu vou encontrar aqui nas Escrituras Sagradas. As pessoas não sabem nem o que é a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida, porque tem gente que só fala, Deus é aquele que faz a sua boa vontade perfeita para minha vida, mas você não sabe nem o que é essa boa vontade. Sabe por que você não sabe? Porque a tua Bíblia está fechada. Sabe por que você não sabe? Sabe por que você não entende a palavra de Deus? Porque a tua Bíblia está fechada. Se você estudar, se você abrir as Escrituras, se você examinar as Escrituras, se você orar, jejuar, pedir para o Espírito Santo te ensinar, ele é mestre. E o Espírito Santo de Deus, ele é mestre em nos ensinar. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que veio nos ensinar, que veio nos ajudar nas dificuldades de entendimento. Então, para nós entendermos, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar essa sabedoria divina, sabedoria do Espírito Santo, sabedoria de Deus, para que a gente entenda a palavra de Deus, para que a gente entenda a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa e que é perfeita, que é de paz.
que é de paz, que é de justiça, que é de verdade, que é da salvação, louvado seja Deus, que é da vida eterna. Mas muitas das vezes as pessoas só falam, ai, a vontade de Deus é boa e perfeita, mas você não sabe nem qual é a vontade de Deus. Você não sabe nem o que está falando. Só está repetindo que nem um papagaio. Escuta o pastor falar, fala, repete. Escuta eu falar, repete. Mas você não tem entendimento do que significa essa boa vontade. Você não tem entendimento do que significa esse amor de Deus pela tua vida. Você não tem entendimento do que é essa busca por Deus. Aonde que eu busco a Deus se não for na oração e nas escrituras sagradas? Nas escrituras sagradas, quando você está estudando a Bíblia, meditando a Bíblia, você está buscando conhecimento, entendimento, você está buscando conhecer quem é Deus, qual é os planos dele para a tua vida, qual é a vontade dele para a tua vida, qual é o caminho que tu deve seguir, aquilo que tu deve se afastar, aquilo que tu deve receber para a tua vida, aquilo que tu deve lançar fora da tua vida. Mas isso você só vai entender, você só vai aprender se você estudar a palavra de Deus, se você der ouvido à palavra de Deus, se você prestar atenção, sempre Deus está falando. Dê ouvido à minha palavra, dê ouvido à minha voz, dê ouvido ao que o anjo fala às igrejas. Que as igrejas somos nós, não é isso? Dê ouvido a que o anjo fala à igreja, que o Espírito fala à igreja, mas muitos não dão ouvido a que o Deus está falando, muitos não dão ouvido à palavra, mas muitos querem o quê? Ouvir oração. As pessoas acham que a gente vai orar, pronto, é uma mágica que vamos fazer, vamos orar, você vai ser curado, vamos orar, você vai ser liberto. Não, você tem que fazer a sua parte. Nós vamos orar, Deus pode curar sim, mas se Ele não quiser curar, se Ele que estiver trabalhando no teu coração para te libertar, se Ele estiver te quebrando para que tu possa Ele fazer um vaso novo, louvado seja Deus. Se você estiver na fornalha, eu posso orar, meu querido. Eu posso orar, mas Deus não vai responder minha oração. Por quê? Porque Ele está tratando com a tua vida. Por quê? Porque Ele te colocou na olaria dele. Então não adianta, que eu não vou conseguir tirar ninguém das mãos de Deus. Eu não vou conseguir tirar nenhum vaso da mão do oleiro. Não vou. Eu posso orar como for, com todo o amor, com todo o carinho, querendo que você seja curado, querendo que você seja abençoado. Mas se você está na mão do oleiro, o Senhor vai ver a minha intenção que é boa. Só que Ele vai dizer, não te preocupa, minha filha, está na minha mão, é eu que estou tratando, é eu que estou quebrando, é eu que estou moldando, é eu que estou libertando, é eu que estou fazendo o coração de carne, porque esse coração é de pedra. Eu sei que a tua vontade é que ele seja abençoado, que ela seja curada. Eu sei que tu está orando para que eles tenham vitória, mas só que eu sei quem são eles. Então eles estão na minha mão. Nós estamos na mão do oleiro. E quando está na mão do oleiro, meu querido, minha querida, eu posso fazer a oração mais forte, eu posso fazer o jejum mais grande e não sai da mão do oleiro, não. Porque o oleiro só vai tirar da mão dele quando o vaso estiver pronto. Quando o vaso estiver pronto, principalmente Deus. Deus, ele não deixa nada pela metade. Deus não para a obra na minha vida, nem para a obra na tua vida. Ele começou a obra e Ele vai terminar a obra na tua vida e na minha vida. Ele começou uma boa obra em nós, uma boa obra em nós. Que obra é essa, meu querido? De salvação. Você não quer ser salvo? Ou você quer ir para o inferno? Se você quer ser salvo, então aguenta aí, que o oleiro está o oleiro está com as mãos em você, o oleiro está com as mãos em mim, o oleiro está com as mãos em nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por que você tem chorado? Porque o oleiro está tirando a sujeira, porque o oleiro está tirando a parte grossa. Vamos lá, para o corpo. Você está sujo, né? Trabalhou. As pessoas que trabalham na oficina. Então, a oficina, né? As graxas, suja a unha, suja a mão, suja o corpo. O que a pessoa tem que fazer? Tem que colocar um produto que muitas das vezes até queima a pele para tirar aquela graxa, né? E tem que colocar, às vezes esfrega até sua pele com escova. Arde, fere, machuca. Às vezes, para você tomar um banho e ficar bem limpo, tu vai sentir esse machucado no teu corpo. Por quê? Porque você esfregou tanto para tirar aquela sujeira que até a tua pele sentiu ali aquela dor para aquela sujeira sair. Assim é na mão do oleiro.
E tem pessoas passando por dor porque o Senhor está te limpando. Tem pessoas passando por dor, louvado seja Deus engrandecido, porque o Senhor está te fazendo um vaso novo. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Estamos entendendo e aprendendo que muitas das vezes essa dor que você está passando é a boa vontade de Deus. Para quê? Para que tu seja salvo. Para quê? Para que tu seja um vaso de honra. Para quê? Para que o Senhor derrame o óleo da unção nesse vaso. Louvado seja Deus. Então, para o Senhor derramar a unção na vida dele, na nossa vida, ele tem que fazer um vaso novo. Um vaso novo. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita onde há sujeira. O Espírito Santo não habita onde há pecado. O Espírito Santo de Deus não habita onde o coração não é limpo. Então, nosso coração precisa ser limpo por Deus. Nós precisamos ser moldados por Deus para receber. Ouvir a voz de Deus é uma coisa. Agora, o Espírito Santo habitar na nossa vida é totalmente diferente. Estar sobre a proteção de Deus é uma coisa. Agora, Deus estar em nós é outra coisa. Deus habitar em nós é outra coisa. Quando Deus habita em nós, a nossa vida começa a mudar, meu querido. Você começa a se santificar, você começa a ter nojo do pecado, você começa a se separar, você começa a perder o desejo pelo pecado. Você não se alimenta mais do pecado, você se alimenta da palavra, você se alimenta do Espírito Santo, você se alimenta das coisas que vêm de Deus, você não deseja mais as coisas que são sujas, que são pecado para a tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando na tua vida. Louvado seja Deus agradecido. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos santificando. O teu coração vai sendo mudado. Tu vai perder o desejo pelo álcool, tu vai perder o desejo pelas drogas, tu vai perder o desejo por as práticas imundas, tu vai perder esse desejo. Louvado seja Deus engrandecido. Não existe o Espírito Santo habitar no lugar, gente, e nós continuamos sendo velha criatura. Não existe. Ouvir a voz do Senhor é uma coisa. Agora, o Espírito Santo habitar em nós é outra coisa. Estar em Cristo e Cristo em nós. Estar em Deus e Deus em nós é diferente. Sermos só um corpo, uma só criatura, uma só comunhão com o Espírito Santo, união com o Espírito Santo. Um casal, quando se deita, se torna só um corpo. Não é isso? Você, quando entrega verdadeiramente a tua vida para Jesus, tu se torna um corpo com Ele. Um corpo com Ele. Então, se o Senhor é santo, o corpo dele vai ser santo, que somos nós. Por isso que nós estamos sendo libertos do pecado. Por isso que hoje o pecado não é mais prazeroso para você. Por isso que tuas amizades estão te chamando de careta. Por isso que as tuas amizades estão te chamando de santona. Por isso que as tuas amizades estão dizendo que você agora não quer se misturar com eles. Não é que você não quer se misturar com eles. Você não quer fazer a prática que não vai agradar mais o Espírito Santo. A prática a qual o Espírito Santo não tem. Louvado seja Deus agradecido e exaltado. Por isso que perdemos algumas pessoas. Mas quando elas forem santificadas, elas voltarão para nós. Elas voltarão. Elas vão te entender. Elas vão entender, louvado seja Deus, que não é nós que queremos ser melhor do que eles, mas é que o Espírito Santo, ele faz essa separação. É que o Espírito Santo nos afasta de pessoas que podem fazer a gente tropeçar. Então, louvado seja Deus, não é que a gente não queira estar com a pessoa, não é que a gente odeia a pessoa, não é que a gente quer ser melhor do que a pessoa, mas é porque o Espírito Santo te separa. Não, minha filha. Eu te separei, eu te limpei, tu não pode estar nessa prática. Não, tu não pode ficar nesse lugar que tu vai te sujar de novo. Tu vai voltar para o vômito. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Tu vai voltar para o lodo, tu vai voltar para a lama, tu vai te sujar. O Espírito Santo, ele nos dá um banho na nossa vida. Um banho com a palavra. Então, o que ele acontece? Ele não vai permitir tu ir te sujar, não. Ele não vai permitir, gente. Ele não permite a gente se sujar. Na hora que tu quer se sujar, o Espírito Santo branda no teu coração. Tu não pode. Tu é minha. Tu é minha. Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de nós. Louvado seja Deus engrandecido. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Louvado seja Deus. A luz não se mistura com as trevas. Não se une com as trevas, gente. Luz não se une com as trevas. As trevas não se unem com a luz.
não se une. Aquele que está no pecado, ele não vai querer andar com quem fala da palavra de Deus. Ele não. Gente, ou você ganha as pessoas para Jesus, ou elas te ganham para o mundo. Então, por isso que tem que ter libertação na nossa vida. Não adianta tu querer evangelizar para as pessoas se ainda tu não está lavado pelo sangue de Jesus, se ainda tu não foi batizado pelo Espírito Santo, se você ainda não tem o Espírito Santo na tua vida para direção. Por quê? Porque eles podem te ganhar, tu pode voltar às práticas velhas, tu pode ressuscitar o homem velho. Quando nós nos batizamos, o que acontece? O significado do batismo é ali a morte da velha criatura, e a gente se levanta do batismo. O que acontece? Como nova criatura. Então nós temos que viver essa vida nova com Cristo, essa santificação, essa separação. Louvado seja Deus, engrandecido, não tocar nas coisas imundas, não se alimentar das coisas imundas. Quando se fala de se alimentar, não fala de comida, fala de palavra, fala de ensinamento. Então a gente não pode receber mais ensinamentos errados para a nossa vida. Você não pode sentir prazer com conversas que vai se sujar, com conversas que são impuras, com conversas que não vêm de Deus, com conversas que não vêm da palavra de Deus. Por isso que muita gente às vezes se incomoda com a gente. Por que não sai? Gente, se você estudar a palavra de Deus, as mulheres vivem de porta em porta, fofocando, falando da vida dos outros. Preste atenção, as pessoas querem estar de porta em porta, na frente da porta da sua casa, olhando quem passa, olhando a vida dos outros. Quando você entrega a sua vida para Jesus, tu não quer mais estar na porta da tua casa, olhando a vida dos outros, falando da vida dos outros. Quando tu entrega a tua vida para Jesus, que tu busca a palavra, tu vai querer falar da palavra. Tu vai querer falar das coisas de Deus, tu vai querer falar da transformação que o Espírito Santo está fazendo na tua vida para alcançar essas pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado para falar, gente. Muito cuidado. Porque, gente, as pessoas hoje, elas estão cada vez mais frias, mais dura para receber a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, olha só, presta atenção, e brotar e dar semente ao semeador o pão a que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Olha só, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Tá entendendo? Então Deus pega, nos separa, você busca a palavra, você estuda a palavra, você está sendo liberto pela palavra e você vai anunciar a palavra de Deus. E o que foi que ele disse? A palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Não volta vazia. Tá entendendo? Então Deus, ele prepara, ele chama o trabalhador porque ele sabe que o trabalhador é capaz de cumprir o trabalho. O que acontece? Ele limpa, ele ensina o que eu tenho que pregar, o que eu tenho que falar. Você que está querendo ser um pregador, uma pregadora, se você não abrir a Bíblia, meu querido, se você não estudar a palavra de Deus, para falar de alguma coisa, você tem que estudar aquilo que você vai falar. Se você é uma cozinheira, você tem que estudar para cozinhar e você consegue falar como é que se faz um bolo, como é que se assa uma carne, como é que faz um pastel. Por quê? Porque você estudou, você conhece, então você pode falar daquilo que você conhece. Mas muitas pessoas querem falar da palavra de Deus e não conhecem, não buscam, não estudam e não examinam, e não se mergulham na palavra de Deus e não se aprofundam na palavra de Deus. Irmã, mas é o Espírito Santo que fala. Verdade, é o Espírito Santo que fala, mas ele fala por quê? Porque você está buscando a palavra dele. Por isso que você se torna a boca de Deus. Por isso que você se torna essa boca aqui que ele falou. Essa boca aqui que ele falou, louvado seja Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca.
não voltará para mim vazia, não voltará. Pode ser uma pessoa alcançada, pode ser duas, pode ser três, mas a palavra de Deus não volta vazia. Tem endereço certo essa palavra que foi ministrada aqui. Tem pessoas que foram alcançadas, tem pessoas que entenderam, tem pessoas a qual foram beneficiadas por essa palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, não voltará vazia. Tem pessoas que não deram ouvido, tem pessoas que não deram crédito, mas tem pessoas que receberam sim a palavra de Deus. E ele diz aqui: ela não voltará para mim vazia, e antes fará o que me apraz. Fará a vontade de Deus. Que é a vontade de Deus? Nos salvar. Lembra aqui da palavra de Deus no início? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então é nós que temos que procurar. É nós que temos que invocar a Deus, que buscar a Deus. Tem pessoas que invocam espíritos, tem pessoas que invocam demônios, tem pessoas que invocam coisas que não era para invocar. Tem pessoas que invocam as trevas, mas você, nós estamos aqui invocando Deus, buscando a Deus, buscando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Deus. Nós estamos buscando a salvação. É isso que nós estamos buscando. Nós somos esse povo que estamos buscando a salvação, que estamos buscando a Deus enquanto podemos buscar, ou na madrugada, ou meio-dia. Eu não sei qual é a hora que você tem tempo de buscar a Deus, mas uma coisa eu digo: tenha hora para buscar a Deus, tenha tempo para Deus. A palavra de Deus diz: há tempo para todas as coisas. Naquele grande dia você não vai poder dizer para Deus: eu não tive tempo de te buscar porque eu estava ocupada cuidando do meu trabalho. Eu tive tempo de te buscar porque eu estava ocupada cuidando dos meus filhos. Eu não tive tempo de te buscar porque eu estava ocupada cuidando do meu marido. Não tem desculpa. Nós não podemos dar nenhuma desculpa para Deus. Ele sabe, te conhece, ele colocou as leis dele sabendo que nós podemos cumprir a lei dele. Deus, ele não coloca fardo pesado em ninguém. Ele fez as leis porque ele sabe que eu e você podemos sim cumprir a lei de Deus. Para isso, ele enviou o filho dele, que foi cumpridor da lei. Ele enviou o filho dele, que não se contaminou com o pecado. Jesus estava no corpo, Jesus sentiu fome e desejo, Jesus chorou, Jesus ficou triste, Jesus passou por tudo que nós temos passado. Mas ele foi cumpridor da lei. Ele obedeceu a lei, ele obedeceu o Pai. Se você estudar o Novo Testamento, todo o tempo Jesus está falando: Pai, eu te ouço, eu te obedeço. Não é verdade? O Senhor, o teu nome está sendo glorificado. E Jesus pedia: glorifica o meu nome através do teu nome, através da tua palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. Então entendemos e aprendemos sim, porque somos inteligentes, não é verdade? Nós somos inteligentes, gente. Os seres humanos, ele tem raciocínio, ele é inteligente, ele só pode ser preguiçoso. Tem seres humanos que é preguiçoso, tem seres humanos que tem preguiça de estudar, tem preguiça de orar, tem preguiça de fazer as coisas boas. Mas para o mal não tem preguiça. Para as coisas erradas tem tempo. Por que para as coisas certas não tem tempo? Por que para as coisas mal todo mundo tem tempo? Por que para aprender a maldade todo mundo tem tempo? Por que as pessoas têm dificuldade para aprender as coisas boas? Por que as pessoas têm dificuldade para fazer o bem, mas para fazer o mal é mais fácil? Como o próprio Paulo disse: aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu devo fazer, eu não faço. Não é assim? Sabe por quê? Porque nós ainda não temos um corpo de glória. Porque nós ainda estamos sendo lavados pela palavra todos os dias. Eu estou aqui pregando a palavra, mas se eu não vigiar, daqui a pouco eu posso falhar, daqui a pouco eu posso pecar, daqui a pouco eu posso errar. Por quê? Porque meu corpo ainda não é de glória. Mas nós estamos aqui, Senhor, se arrependendo todos os dias. Nós estamos aqui buscando a Deus, enquanto nós podemos achar pela nossa libertação, pela nossa salvação, pela salvação da nossa família. Por que você não quer ser salvo sozinho? Você quer? Você quer que a tua família seja salva.
Não é verdade? Qual é o pai de família que luta pela sua salvação e vai querer ver seu filho ir para o inferno e que vai querer ver seu filho perder a sua alma? Você não quer que a sua família perca a salvação, você está aqui orando, jejuando, buscando a Deus, buscando a palavra, buscando obedecer a Deus para que você e sua casa seja salva. Louvado seja Deus para que se cumpra. Gente, a única coisa que precisa é ter um que queira Jesus numa família. Se você é esse um na tua família, pode ter certeza que a luz já entrou na tua casa, que a salvação já entrou na tua casa. Noé era um, o escolhido de Deus, e a salvação entrou na casa de Noé. Louvado seja Deus, engrandecido. Então é através da tua vida. Você está dizendo: eu estou sozinha, irmã, é só eu que oro, sou eu que estudo a palavra, só eu que busco, que vou para o templo, só eu que busco a Deus. Não importa, é só você, mas há luz na tua casa, já há salvação na tua casa, e Deus vai trazer tua família, Deus vai resgatar a tua família. Não é assim? O escolhido é você, o escolhido é você para ser um Noé da vida, para ser uma Esther da vida. O escolhido é você para ser um Isaías da vida, para ser um Davi da vida. O escolhido agora é você. Antes Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu Isaías, Deus escolheu Abraão, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, e agora é você, agora é eu que ele está chamando. Presta atenção no texto da mensagem de Isaías 51. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Agora o povo, agora é você, agora é eu, agora o tempo é nosso. O tempo de Jeremias passou, o tempo de Isaías passou, de Davi, de Daniel, de Josué passou, mas agora é o teu tempo, é o meu tempo de nós buscarmos esse Deus, de nós sermos boca de Deus, de nós sermos esse que levamos a palavra, e a palavra não vai voltar vazia. Você tem a palavra de Deus no seu coração, ela jorra, entendeu? Então, a palavra de Deus, ela nunca para. Ela é ela é o rio da vida. Então, quando você tá falando da palavra, pode ter certeza que você vai falar a palavra, vai passar o dia todo falando da palavra, porque é maravilhoso falar da palavra de Deus, gente. É maravilhoso, te faz bem. Louvado seja Deus. Tu esquece que tu tá com fome, tu esquece que tu tá com dor na coluna, tu esquece que o dia, olha só que horas tem. Desde as 4 horas da manhã eu tô aqui falando de Deus, falando da palavra de Deus, orando por vidas, falando do reino do céu. Desde as 4 horas da manhã, gente. Eu posso até te escutar, mas eu vou ter que colocar alguma palavra de Deus para te ouvir. Então, gente, coisa gostosa é falar das coisas de Deus, de falar da palavra de Deus. É um assunto, louvado seja Deus, que não falta assunto. Por quê? Porque a palavra de Deus é infinita, é grandiosa, é soberana. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é esse rio de água viva que jorra, que jorra. Então, é a fonte que nos seca, não é verdade? Se o coração está cheio da palavra de Deus, o coração não vai ser terra seca, vai ser um coração que sempre vai estar cheio de água, de manancial da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso, orar é maravilhoso, buscar a presença de Deus é maravilhoso, ouvir a palavra dele, porque ouvindo a palavra de Deus nós somos libertos, lavados, purificados, curados, renovados, santificados. Nós estamos, louvado seja Deus, engrandecido. É como se você estivesse pertinho de Deus, com Deus. Louvado seja Deus. E aí você esquece problema, você esquece luta, você começa a tomar posse do poder da palavra, e você sai daqui renovado para enfrentar o dia, para enfrentar teu trabalho, para abençoar tua família, para amar tua família. Você sai buscar a Deus, gente, é maravilhoso. É maravilhoso buscar a Deus enquanto podemos encontrar. Não vou falar de Deus. Como é que eu não vou falar da palavra de Deus? Ela está em mim, ela está no meu coração. Então, se eu chegar nesse tempo, se Deus não me colher antes, vai ser difícil, eu vou ser logo presa. Então vão logo tirar minha vida, porque não tem como eu não falar de Deus, gente.
Não tem como eu não falar da palavra. Não tem como você conversar comigo e eu não falar das coisas maravilhosas de Deus. Não tem como não sair da minha boca a palavra de vida, a palavra de Deus. Não tem como, entendeu? Então eu vou ser presa, eu vou ser morta por causa da palavra de Deus, porque ela está no nosso coração. Como é que a gente vai dizer que não é crente? Como é que a gente vai dizer que não é cristão, né? Crente é aquele que crê em alguma coisa. Então, como é que a gente vai dizer que nós não somos cristãos? Se abrir a boca, na nossa boca, eles vão saber que nós somos cristãos. A gente não pode negar Jesus, a gente não pode fingir que somos do mundo, a gente não pode fingir que nós não temos um Salvador, a gente não pode fingir que é um pecador mais. Na verdade, a gente não tem mais a linguagem dele, a nossa linguagem é do céu. Louvado seja Deus, o nosso vocabulário muda. O nosso vocabulário muda, a gente começa a ter o vocabulário da palavra de Deus. Na nossa boca, gente, se não tiver a palavra de Deus, é porque o teu coração está vazio. Se você vive falando da vida dos outros, se você vive falando de músicas mundanas, se você vive falando dos prazeres do mundo, se você vive falando, pelo que tu fala, a gente sabe quem tu és. Pelo que tu fala. Abrir da boca, o cristão sabe com quem ele está falando. E coisa gostosa é quando a gente encontra outro cristão que falam da palavra de Deus. Aí é alegria, não é verdade? Você come e vive, porque crente gosta de comer, não gosta? Uma coisa gostosa, você está reunido com os irmãos, se alimentando e falando das coisas de Deus, da maravilha de Deus. Só que quando as pessoas não entregam sua vida para Jesus, elas sentem prazeres na rodada, falando da vida dos outros. Elas sentem prazeres condenando os outros. Elas sentem prazeres falando de prostituição. Elas sentem prazeres falando das coisas imundas. Mas quando você tem a palavra de Deus, você não tem mais prazer nessas coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus te lavou. Você está lá no meio deles, ouvindo eles, querendo falar da palavra de Deus. Você até fala, mas quando você vê que eles não dão ouvido, o que você faz? Opa, vou me afastar, vou procurar evitar, para que eu não me contamine, para que eu não dê ouvido àquilo que eu não devo mais ouvir. Não é verdade? Eu tenho que dar ouvido àqueles que falam a palavra de Deus e não àqueles que não falam. E se falam, eu tenho que falar mais alto através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser a luz naquele lugar que você está. Se você está num lugar a qual pessoas não são cristãos, mas você é um cristão, o que acontece? Você vai ter que falar da palavra de Deus para aquelas pessoas.